Olá, amigo ouvinte e telespectador do Grupo Tati, eu sou Eduardo Schiavone e trago as últimas notícias da política aqui na coluna Politicando, iniciando mais uma semana. E o destaque que eu escolho para começar essa semana é precisamente a informação de que acabou a paz. Isso mesmo, falo sobre a relação entre Ricardo Silva e Eduardo Nogueira, que, vamos combinar, nem era de tanta paz assim, mas agora houve uma mudança que não tinha acontecido ainda, há pelo menos desde a época do governo de transição, ainda no ano de 2024. Nogueira, ex-prefeito de Ribeirão, partiu para o ataque e começou a fazer considerações a respeito da postura de Ricardo Silva, talvez até já prevendo um acerramento aí, né, da política na nossa cidade com vistas à eleição que acontece neste ano de 2026. Pela primeira vez, Nogueira criticou a atuação de Ricardo enquanto prefeito ao longo desse quase um ano e meio de governo, né, que ele vai chegando aí no governo do Ricardo Silva, comentando que, na opinião dele, não chegaremos ao final desse governo tendo melhoras na situação da cidade. Em outros momentos, o Nogueira já havia criticado, mas as críticas eram pontuais e se referiam quase sempre a respostas dadas depois de que o Ricardo vinha a público fazer algumas considerações a respeito da situação em que ele pegou a administração. Dessa vez, Nogueira foi diferente. Embora também comentasse pontualmente algumas dessas questões, em entrevista exclusiva que concedeu a mim, ele foi bem direto. Pedi que ele analisasse como ex-prefeito a atuação do atual prefeito Ricardo Silva e ele disse que o Ricardo perdeu muitas oportunidades de dar uma cara para o seu governo nesses primeiros anos, nesses primeiros meses de governo, e que não acredita, por conta do conjunto da obra dessa administração, em uma melhora na situação da cidade, que foi o que ele afirmou que aconteceu durante a gestão dele. E vamos combinar, depois de todos os problemas que a cidade envolveu durante a gestão da Darcy Vera, realmente tinha muito para onde piorar e o Nogueira acabou conseguindo entregar, sem dúvida nenhuma, uma melhora em relação aos governos anteriores. Vale dizer que os dois estão no mesmo partido e pode ser que em algum momento exista uma disputa aí por espaço político dentro do PSD, principalmente se o prefeito Duarte Nogueira acabar vencendo essas próximas eleições e for reconduzido à Câmara Federal. Pequenos bastidores de uma guerra, certamente, que deve ter tudo para continuar nos próximos anos e, quem sabe, com uma redição de uma eleição lá em 2016, vencida por Duarte Nogueira contra Ricardo Silva da Prefeitura. Embora hoje dividam a mesma legenda, não se duvida que a próxima eleição podem sim ser novamente adversários, disputando até a própria prefeitura com outra situação em outros partidos. Vale a pena esperar e ver o que vai acontecer. E por falar em cenário nacional, uma decisão, uma notícia envolvendo o MDB, comandado pelo deputado federal Baleia Rossi, aqui de Ribeirão Preto, que é o presidente nacional da legenda. A tendência é que o MDB deva liberar os seus afiliados para que votem como quiserem e decidam localmente os apoios em relação à eleição de 2026. Portanto, cada estado deverá fazer a sua escolha e poderá apoiar livremente, de acordo com, pelo menos o que vem sendo comentado aí nos bastidores, as alianças, tanto locais quanto nacionais, o que deve acontecer, sem dúvida nenhuma, oficialmente após a convenção do MDB, mas já é tratado pelo próprio Baleia e também pelos outros correligionários como uma liberdade total aí para os filiados escolherem para que caminho devem ir aí na próxima eleição. Como sempre, não importa onde, não importa como, uma certeza há: o MDB vai ser governo. Inclusive, muitas vezes apoiando a direita em alguns estados e a esquerda em outros. Certamente haverá palco para todos os caciques em todos os lugares no MDB, como de resto também em boa parte do Centrão.
Eu sou Eduardo Schiavone e começamos a coluna Politicando dessa semana falando sobre a Prefeitura de Ribeirão, o prefeito Ricardo Silva, Duarte Nogueira e também sobre o MDB. Ao longo da semana, muito mais para você aqui no Grupo Tati. Um grande abraço e a gente se vê por aqui. Até a próxima.